A outra observação é que, na mesma semana em que saiu essa nota, com um elogio ao curso de engenharia do ITA, nós recebemos também os resultados da avaliação da CAPES, da nossa pós-graduação. E, não sei se vocês sabem, mas o ITA foi relativamente mal avaliado pela CAPES. Nós temos 4 cursos de pós-graduação, 4 programas de pós-graduação. Um programa é de engenharia aeronáutica e mecânica, que tinha conceito 6 e manteve 6. 2 outras mantiveram o conceito 4, que é o de engenharia de infraestrutura aeronáutica e o de física, mas teve um programa, o de engenharia elétrica, que caiu de 5 para 4. Isso despertou uma série de discussões no ITA, que tem algo a ver com o que está sendo discutido aqui nesse fórum, que é a questão da valorização da graduação. O que se diz lá no ITA é que nós temos que valorizar a nossa pós-graduação. Os nossos professores e alunos se envolvem muito com o desenvolvimento de projetos, a interação com a indústria. Nós temos uma forte interação com a Embraer, nós temos também com a Vale, com a Petrobras e várias outras empresas. E envolvemos os alunos de graduação e de pós-graduação nesses projetos. Só que o resultado desse envolvimento do ITA em projetos junto à indústria é a de uma produtividade científica que é valorizada pela CAPES não ser tão grande no ITA. Ou seja, o nosso envolvimento com a graduação e com projetos de engenharia nos prejudica na avaliação da pós-graduação. E eu acho isso interessante porque, quando a gente olha as estatísticas mundiais, a gente observa que o Brasil está indo relativamente bem do ponto de vista de produção científica. Mas de produção de patentes e engenharia nós estamos indo mal. Só que os resultados que nós observamos das avaliações da CAPES estão nos induzindo a discutir como incentivar e estimular o professor a se dedicar mais à pós-graduação e a produzir papers, a produzir papel, e talvez até deixar um pouco de lado a graduação e a engenharia. Esse é um dilema para nós, porque o prestígio do ITA está mais fundado na graduação. Apesar de nós termos hoje um curso de graduação com cerca de 660 alunos no total, e um curso de pós-graduação com praticamente o triplo desses alunos, 1.500, 1.600 alunos, o ITA ainda é uma escola cuja prioridade é a graduação. A contratação dos nossos docentes é voltada quase que integralmente ao atendimento das necessidades de graduação e não da pós-graduação. Então, o que é curioso é que, enquanto aqui se fala na necessidade de procurar valorizar a graduação, nós estamos iniciando no ITA agora o processo inverso, de talvez procurar incentivar mais o professor a produzir. Isso, obviamente, vai afetar a graduação. Não sei se isso é bom ou mal. Eu, pessoalmente, acho que é mal. Mas é um problema relativamente sério, eu acredito. Em relação a um outro item, que é a questão da pós-graduação e da graduação à integração, só queria comentar que o ITA tem um programa integrado de graduação e mestrado, em que o aluno, no último ano do curso, ele já pode optar por algumas disciplinas de pós-graduação, e o trabalho final de curso, ele tem que escolher um trabalho que possa ser rapidamente transformado em uma dissertação de mestrado. Então, o orientador do trabalho de graduação, ele já tem que visar uma dissertação para esse trabalho. Isso esbarra com a legislação da CAPES, que exige um tempo mínimo do mestrado de 12 meses, e nós já temos alunos que em 6, 7, 8 meses têm a dissertação pronta e as disciplinas e os créditos cumpridos. E aí ele tem que ficar alguns meses a mais para poder cumprir o prazo mínimo. Bom, enfim,
eram esses os comentários iniciais que eu queria fazer. Né? Uma em relação ao ciclo básico, ou curso fundamental, em que, na concepção do ITA, é melhor que a matemática realmente seja dado como se fosse matemática, para treinar o aluno a raciocinar, a usar a lógica, a pensar abstratamente. No caso específico da pós-graduação, nós queremos aprender com a Poli, porque vocês têm uma avaliação muito boa. Muito obrigado. Obrigado, professor. Professor Piqueira, por favor. Eu pedi ao professor Cardoso que me deixasse fazer uma pequena observação que o professor Sacani acabou de expor, porque eu estava presente no comitê que rebaixou a nota do ITA de elétrica de 5 para 4 e a da Poli de 6 para 5. E é muito importante a gente ressaltar que, na reunião da CAPES, as pessoas mais experientes do comitê eram frontalmente contra abaixar essa nota, tanto do ITA como da Poli. Porque, na verdade, os números acabaram ficando ruins para o ITA e para a gente por diversos motivos. O principal é que, em algum momento, o comitê começou a usar como denominador das contas o número de alunos matriculados. Ora, o número de alunos matriculados da Poli, do ITA, em relação ao da Ilha Solteira, é infinito. Então, não dá para dividir por infinito e achar um número bom. Então, eu insisti muito naquela reunião no seguinte fato, que a pós-graduação do ITA é muito boa, sim, e ela não precisa ter grandes modificações. E a da Poli, idem. Na verdade, os critérios é que têm que ser repensados. Esses critérios acadêmicos da CAPES, eles desempenharam um papel muito importante até esse momento, no sentido de iniciar e de incentivar a produção científica do país. Isso é uma coisa histórica, que a produção científica do país realmente melhorou por causa dos critérios da CAPES. Agora, a CAPES tem que começar um novo processo de avaliação. Ela tem que começar um novo mecanismo de avaliar os cursos que não seja mais essa numerologia tão simples e que leve em conta as diferenças entre as diversas estruturas.